Olá, seguidores meus, aqui desse modesto espaço, né, desse canal e mais um vídeo para dar continuidade ao estudo, ao comentário que eu faço aqui do livro Ementário Espírita, né, do Espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nosso Divaldo Franco, né? E paramos então no último vídeo, né, quem vem acompanhando no capítulo 21, é isso? No último aí. Então vamos agora ao 22, seguindo então o nosso estudo. Vamos lá. Capítulo 22, o nome é No Grande Caminho. Olha só, que caminho será esse que Marco Prisco está se referindo a um grande caminho, né? Só deixando informando de novo, né? Quem quiser adquirir, né, o livro em PDF, ok? E basta deixar o e-mail aqui no comentário, ok? Deixa o e-mail no comentário. Quem quiser, eu mando por e-mail o livro inteirinho em PDF, o Ementário Espírita. Então, continuando. No Grande Caminho. Quem pesa palavras e atos não sofre o peso do remorso tardio. Quer dizer, você pensar no que fala antes de falar, pensar no que faz antes de fazer, né? É importante. Atitudes impulsivas são muito questionáveis. Tudo bem, tem aquele caso, a pessoa pensa demais e acaba não fazendo nada direito, Esse caso existe também, né? Mas é saber separar as coisas. A gente não pode ser impulsivo com tudo o tempo todo. Há coisas que tem que ser medida. Atitude e palavras também. Quantas vezes, né, a gente falou mais do que a boca e alguém nos disse rispidamente, meça suas palavras, né? Vamos lá. Quem pesa palavras e atos não sofre o peso do remorso tardio, né? Tardio. Quem escuta os avisos da consciência, consciência aquele aguilhão, como se diz, né? Não sofre aferição de atitudes nos tribunais da lei. E leia-se aqui lei com letra maiúscula, a lei universal, a lei de Deus. Quem cede ao dever o melhor patrimônio que possui, não se consomem em amargas recordações. Arrependimento, remorso, recordar. Tem coisa que, se a gente pudesse, a gente esquecia. Acho que por isso que tá aí a reencarnação e é vedada essa memória da gente. É uma caridade. A gente às vezes fica aqui pensando, poxa, eu queria tanto lembrar das minhas vidas passadas, mas muitas vezes, viu, acredito que na maioria, é um pedido claro, eu não quero lembrar, né? Descansar a minha mente das coisas do passado para recuperar. Pois é, tudo é harmonizado na lei de Deus, né? Até o que não parece. Quem desbrava trilhas para a fraternidade sublime desconhece o frio crucial da solidão. Quem aprende a identificar o bem amplia os recursos da visão e descortina sempre horizontes iluminados. Olha aí. Quem não receia ser examinado pelas convenções humanas, quer dizer, quem não deve não teme, né? E prossegue servindo em timorato ao amor infatigável, ignora problemas de consciência. Porque o mais importante é a nossa consciência estar leve, ainda que para os outros a gente seja algo que realmente nós não somos, né? Então, mas o mais importante é a consciência do que a reputação. Não estou nem dizendo que a reputação não seja importante, claro, mas a consciência é mais importante. Quem ama a Terra como uma escola para os espíritos encontra no cosmo a universidade do amor. Quer dizer, a Terra é a escola e o cosmo é a universidade. É um passo adiante, né? Nível superior. Imagine a pós-graduação, né? Quem atende à retidão do Evangelho enxerga quem atende à retidão do Evangelho enxerga nos pervertidos companheiros enfermos,
enxerga nos pervertidos, companheiros enfermos, no hospital do tempo. Vixe Maria, perversão de toda sorte, né? Doentes, mas a lei de causa e efeito tá aí, né? Para corrigir essas doenças. Quem acredita em solidariedade tem sempre algo para oferecer. Aliás, poderia até completar, algo bom para oferecer, né? Solidariedade. O solidário não quer solidão, né? Tem aquela música, né? Bola de meia, bola de gude, fala, o solidário não quer solidão. Quem comunga com Jesus Cristo, servindo ao próximo, encontra nos outros o próprio Senhor de braços abertos, comungando com ele, né? Como ele disse, quando fazes a estes menores, é a mim mesmo que o fazes, né? É bem isso, né? Então isso aqui foi alguns apontamentos de Marco Prisco, né, que nos faz seguir no grande caminho, né, como diz no título deste capítulo que acabamos de encerrar, né, um capítulo curto também, como a maioria dos capítulos desse livro são curtos, né. Então a gente passa por 23, no pensamento vida, veja, pensamento vida, pensamento traço vida, pensamento vida, uma coisa só. No pensamento vida, dome e conduza o pensamento como o conarca dirige o elefante. O conarca. Conarca é o piloto do elefante, né? É o cowboy do elefante, né? Então conduz o pensamento como o conarca dirige o elefante. Interessante, né? Se botasse como o conarca dirige, eu não saberia o que era, né? Eu deduzi conarca como como o cavaleiro é para o cavalo, né? Conarca é para o elefante. Depois do amor, a retidão é o caminho mais fácil para a felicidade, né? O amor acima de tudo, mas a retidão é um ótimo caminho que vem logo depois. A retidão, porém, é serva do pensamento. Para que o pensamento ajude nas suas ações, é indispensável exercitá-lo na oração. Quer dizer, sempre iluminando o pensamento e buscando educá-lo, né? E a oração tem um valor sublime nisso aí, né? A prece é para o homem o que o telhado representa para a casa. Quer dizer, o telhado representa para a casa, quer dizer, a prece representa para a gente o que o telhado, né, representa para a casa. Nossa, né? A cobertura, a proteção. Se a mente tem o hábito de orar, defende-se do mal, como o teto perfeito defende a casa da tormenta. Então, quanto melhor o teto, mais seguro quando vier a tempestade, né? Então, quanto mais firme a nossa fé, quanto maior a nossa ligação com a oração, também temos mais proteção das arremetidas do mal em nossa mente e nosso coração. Maior mal que o ódio em si, opera o pensamento que o vitaliza. O pensamento indisciplinado pode ser comparado ao vento sem direção. Vixe Maria, um furacão, né? Um tornado. O fixado no mal assemelha-se ao vendaval. O pensamento que é fixado no mal, no que é ruim, assemelha-se a um vendaval, né? O jovial, quer dizer, o pensamento jovial, lembra a aragem primaveril, né? A aragem primaveril é aquela coisa calma, tranquila, bonita, cheirosa. O bem dirigido, quer dizer, o pensamento bem dirigido, é como a brisa que aciona as pás dos moinhos produtores, quer dizer, aquele vento benéfico que ainda aciona as pás dos moinhos que produzem alimentos. Quer dizer, o pensamento bem dirigido se assemelha a isso, né? A educação cria hábitos. Os costumes resultam da elaboração desses atos pelo pensamento. Quer dizer, a educação cria hábitos, né? E os costumes resultam da elaboração desses hábitos pelo pensamento. O pensamento está sempre acima, né, de tudo. A mancha mais negra no homem é a depravação. E a nódoa, por excelência, se chama ignorância.
porque nelas, inspiradas pelo egoísmo, nascem todas as paixões, né? E das paixões nascem os crimes, né? Que é realmente a consumação de todo esse estado de coisa, ignorância, egoísmo, paixões. O conhecimento é lâmpada acesa. Lembro que Platão dizia que quem não tinha conhecimento era aluno, quer dizer, sem luz, né? Isso podia até ser pejorativo de chamar os estudantes, né? Porque a gente chama os estudantes de alunos, né? Mas essa é a origem, né? Para que ele se converta em sabedoria, o conhecimento. Para que ele se converta em sabedoria, que é claridade permanente, faz-se preciso acompanhá-lo na meditação, que funciona como um combustível indispensável. A meditação é que realmente adestra, acalma e adestra o nosso cérebro, a nossa mente, né? Agora, meditar é um negócio difícil, eu mesmo digo de mim mesmo, é uma coisa difícil, né? De se desligar mesmo, se concentrar, mas é um exercício, a gente vai tentando, vai melhorando. Igual na academia, né? Quando a gente começa a malhar, dói, a gente tem dificuldade, depois acostuma e vai pegando cada vez mais peso e vai ficando mais forte, não é isso? Exercite o pensamento em tudo quanto edifica e não apenas no que agrada sem a preocupação. Porém, de tudo saber, né? Não precisa saber tudo, tem que saber o essencial. Tenha cuidado do bem de bem realizar, tornando a mente um espelho claro e polido, capaz de refletir nítida e fulgurante a imagem do excelso bem em forma de amor puro, né? Então, adestrar o nosso pensamento, os nossos impulsos é importante, né? É importante, o pensamento vida, porque o pensamento é vida, né? Ele que impulsiona os atos da nossa vida. Então ele deve ser realmente sempre reformado, burilado, né? E por aí vamos, né? E terminamos então este capítulo 23, né? Pensamento vida. Vamos lá ao 24. No ato de prosseguir, né? Prosseguir e em frente que atrás vem gente. E em frente que atrás vem gente. Aí vai. Não se galvanize na órbita da inutilidade. Ser inútil é o inútil. Tem, né? Depois que a gente conhece a lei do trabalho, né? Toda ocupação útil é trabalho. Quando a gente tem consciência dos princípios espíritas, quando a gente realmente leva a sério e traz para a nossa vida, incomoda ser inútil, né? Incomoda. Quem realiza algo tem o que repartir, né? Tem o que dividir. Se você carrega a mínima parcela de compreensão, pode produzir. Sempre dá para produzir algo de bom. O grão de trigo, que se entumece e rompe o envoltório, favorecendo o crescimento da planta, que guarda consigo, enriquece a mesa do pão. Né? O trigo, aquele grãozinho, é o pão que chega à nossa mesa. O côrrego modesto, que abandona a estreiteza do berço para crescer no leito e avolumar-se no rio largo. Doa-se ao oceano grandioso. Olha que maravilha. O côrrego que vai ao rio, que vai ao oceano. Né? O primeiro aprendizado do espírito se transforma em lição que pode ser passada adiante. Enquanto você não se ajustar à cooperação produtiva na comunidade dos homens, demorar-se-á como um trânsfuga dos deveres com que a vida honra a sua inteligência. Quer dizer, um trânsfuga, né? Alguém que se aparta, que foge dos deveres próprios. Né? Trânsfuga do dever. A lição do sofrimento, quando bem recebida, é caminho para novas lições. Quer dizer, já que o sofrimento muitas vezes é inevitável, né? Vamos fazer desse sofrimento inevitável, que a gente não pode evitar, converter em algo bom, converter numa lição para o futuro, para não sofrermos de novo ou sofrermos menos, né? O obstáculo vencido é senda para novos óbices a vencer. Você vence o obstáculo, está mais preparado para vencer o próximo. Porque é assim mesmo.
O problema solucionado oferece capacidade para resolver novos enigmas. Quer dizer, resolver uma coisa aqui, aí vem outra coisa mais complicada para resolver, né? É uma gradação, né? Vamos dizer assim. É uma gradação mesmo. Pense num jogo. Você vai o nível 1, aí o nível 2 é mais difícil, o nível 3 é mais difícil, mas a ideia é você passar por todos os níveis, chegar ao final, zerar o jogo, né? É isso aí. Não pode ser diferente o programa da escola terrestre, onde você burila a alma, se não ensinar, corrigir e aperfeiçoar. Que é isso que é educar, né? Você permanece entre 1000 lutas que se apresentam em modalidades diversas, para que, vencendo as inibições, possa triunfar sobre os obstáculos à evolução. Isso é autoexplicativo, né? Disponha-se a conceder para que se multipliquem os recursos do próprio sentimento nas tarefas de utilidade geral. Quer dizer, a gente tem que saber conceder, a gente tem que saber, a gente só quer receber, a gente também tem que saber se doar, né? Porque senão, assim, exercício do egoísmo não leva a crescimento nenhum. Não estou dizendo que a gente não deve pensar em nós mesmos, devemos pensar em nós mesmos, mas também não só em nós mesmos. Essa é a diferença. O cristianismo se divulgou pelo mundo graças a dádivas de amor e coragem com que os primeiros servidores suportaram o cerco das perseguições no passado, e foram muitas. Os 12 apóstolos mesmos, todos tiveram morte violenta, quer dizer, com exceção de João, foi o único que morreu realmente de causas naturais, idoso, e Judas cometeu suicídio, né? Mas os outros todos foram perseguidos e executados, né? É impressionante. Graças a Deus hoje, para a gente ser cristão, não precisa passar por isso, né? Mas para você ver como o que os pioneiros sofreram, né? Mas com toda a fé no coração do que Jesus passou para eles. Bom, os algozes que os martirizaram, ou seja, que martirizaram os discípulos do Cristo, os algozes que os martirizaram passaram entre exclamações e triunfos na terra, pagando depois o preço da glória vã. Quer dizer, a glória vã, a glória da terra é passageira. Sic transi gloria mundi, quer dizer, todas as glórias do mundo são transitórias. Depois do preço da glória, que se transformou na lama em que se consumiram na sepultura. Quer dizer, depois tiveram glórias no mundo que foram dissolvidas na lama da sepultura, quando o corpo deles baixou na sepultura, né? A ociosidade, perseguidora e cruel, gastou-se na loucura da inutilidade cultivada. Quer dizer, a perseguidora e cruel, gastou-se na loucura da inutilidade cultivada. Cultivar inutilidade, é ótimo isso, né? Ai, ai. A opulência do orgulho de casta e raça sucedeu os anos de humilhação e dor, né? Essa coisa de eu sou o mais importante, a minha raça, a minha casta é mais importante. E o túmulo, quando a gente se encerra no túmulo, passa para o outro lado, vê que isso tudo não é nada, né? E haja arrependimento e haja sofrimento, né? Isto porque somente permanece vibrante e viva a produção dos nossos serviços relevantes com os quais o progresso se desdobra, ou seja, o que é de crescimento real, espiritual. Arrebente, portanto, os elos da inutilidade. Oxe, Maria. Arrebente, portanto, os elos da inutilidade. Não seja inútil, vamos ser úteis. Em que você se detém e parcela a parcela, em sequência que prevaleça minuto a minuto, produza no seu abençoado setor nobre em que a sabedoria divina o situou. Ok? Então, recado dado deste capítulo, o capítulo 24, no ato de prosseguir. Mas não basta só prosseguir, tem que prosseguir bem, né? Então, é importante que essa leitura realmente seja lida e meditada, né? Todos aí que veem esses vídeos já devem estar com o livro na mão, ou então com o livro em PDF. Vamos ler, né? Que isso aqui é uma joia da literatura espírita. Com certeza. Vamos fazer, normalmente eu faço no máximo 3 capítulos, mas eu vou fazer mais um, já que os capítulos foram muito curtos, né? Vamos lá. Capítulo 25. No ajudar sempre, ó. Ajudar sempre, sempre, sempre que se pode, né? Ajude o terreno sáfaro a produzir. Sáfaro deve ser improdutivo, né? Sáfaro, tá? Os espíritos e suas palavras. Ajude o terreno sáfaro a produzir.
Vença-lhe a esterilidade com a adubação constante, né? Torne ele cultivável. Ajude a plântula... Poxa, aí tá demais, viu? Ajude a plântula tenra com cerca protetora, quer dizer, proteja aquela plantinha que está nascendo, né? A árvore vetusta que oferece a sombra e lenho era ontem pequena e frágil. Então proteja a plantinha porque ela vai se tornar uma forte árvore que vai dar frutos, que vai dar sombra e embelezar também. Tem coisa bonita que é uma árvore frondosa, coisa linda, claro. Ajude a fonte abandonada ao sol, cubra defendendo a linfa preciosa, né? Para se proteger, para que ela não seque. Ajude o trabalhador rude com sua compreensão. Sem ele, a vida na cidade seria impossível. Claro, quem é que produz o alimento, quem é que planta? É o trabalhador rude do campo, meus queridos. Mesmo com toda a mecanização de hoje em dia, a gente vai em fazendas sofisticadas, tal, mas precisa também de braços humanos, né? Precisa-se. E a agricultura familiar, né, ainda é uma coisa muito presente no nosso país, no nosso estado aqui. Então vamos, né, respeitar e ser compreensivo com esses trabalhadores, que precisam também de amparo, de tudo, que muitas vezes ficam lá relegados, até sem direitos trabalhistas, né? Que realmente e são pessoas que trabalham muito realmente, de sol a sol, debaixo de chuva, seja como for. Ajude o operário anônimo, pedindo na sua condição, perdão, ajude o operário anônimo perdido na sua condição humilde. Deus depende do seu conforto, né? Então auxiliar também o operário anônimo, que também trabalha, essas construções todas que a gente mora, nossa casa, tudo foram feitos por operários que a gente nem sabe quem é, né? Ajude, né? Quando fala dele depende do seu conforto. Conforto do nosso lar, principalmente, dos lugares que a gente frequenta, né? Ajude o vigilante noturno e, sem exigências, desculpe-lhe a ignorância, né? Da sua vigília depende o seu repouso nas horas da noite. É verdade, né? É verdade. Então, não quer dizer que a gente vai acobertar o que está errado, a pessoa que trabalha errado, mas às vezes a pessoa é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? E a gente deve ter tolerância com algumas palavras, aquilo que às vezes ele fala, porque faz parte, né? Corrigir se necessário, mas com doçura, com educação, com afabilidade, né? E o vigia noturno é uma figura muito importante que nos dá mais tranquilidade na noite, né? Ajude o vagabundo das ruas, nossa. Com uma palavra, muitas vezes edifica-se uma vida. Eu lembro que quando eu participava de um grupo, distribuía sopa e mingau, né, na Cidade Baixa, em Salvador, né? O grupo não só se restringia a dar o alimento ou dar roupa, tal, conversava-se, a gente conversava com os moradores de rua, né? Aqueles que eram possível conversar, claro, né? Conversava, batia um papo, dávamos um pouco de nós, não dávamos só comida, só coisas, né? E era bem bacana mesmo, porque nisso eu recebia muito também. Eu ganhava, acho que ganhava mais do que doava, tenho certeza, né? Ajude o mendigo com um gesto de legítima bondade, tá vendo aí? Muitos lhes dão moeda, mas um aperto de mão jamais. Então é isso, um aperto de mão, a gente não quer dar porque tá sujo, a gente tem nojo, é normal, né? Mas às vezes dá pra ser, né? Nem todo morador de rua, a gente é morador de rua porque é alcoólatra, ou drogado, saciseiro, como se chama em Salvador, né? Não, às vezes é uma pessoa que realmente os acontecimentos da vida levaram aquilo. Então, a gente tem que saber discernir, né? E aí, hoje não pode dar aperto de mão em ninguém por causa da pandemia, né? Mas que dê, diga assim, um aperto de mão, uma atenção a ele, olhar ele como ser humano, ok? E se possível, um aperto de mão sim, por que não? Ajude o falido a erguer-se. A terra é a abençoada oficina onde todos nos levantamos. Se houver possibilidade, sim, ajudar o falido a erguer-se, a recomeçar, claro, né? Dentro das possibilidades de cada um. Ajude o menino de hoje. Recorde-nos que no seu passado alguém lhe marcou a existência com uma ação ou mesmo com uma palavra, fazendo que essa lembrança ainda hoje perdure, né? Quando a gente é criança, sempre tem alguém que, né,
tem gente que nos ensina muita coisa que não presta, é verdade, mas há outros que não, que nos indica muitas coisas boas, né? Com palavras ou até mesmo com atitudes. Então, tentemos ser assim também com os meninos hoje, né? Tentemos ter essa atitude. Ajude o velho cansado. A juventude e a maturidade são alavancas que se encontram no mundo para o ministério de sustentar e erguer, né? Então, também ajudar as pessoas que já estão mais velhas, né? Ele sabendo que se a gente sobreviver, chegaremos a isso também, né? Se sobrevivermos, é interessante. Ficaremos velhos se sobrevivermos a esta vida, né? É o que todo mundo quer. E quando chegarmos lá, a gente quer ser respeitado, quer ser amparado das nossas necessidades. Então vamos fazer isso pelo velho hoje também, né? Claro, sempre tudo, como eu digo, dentro das nossas possibilidades. Fazer o melhor possível, né? Ajude a você mesmo. Ajude a você mesmo, alargando os horizontes do serviço na construção do mundo melhor, do futuro onde desde hoje você se encontra. Então ajude a você mesmo e vamos buscar, né, construir um futuro melhor, né, cada um buscando fazer a sua parte, né, e a parte de todos dá um todo grande, um todo produtivo e maravilhoso, né, que a gente possa viver sempre um futuro melhor do que a gente está vivendo no presente, não é, gente? Então é isso aí, então chegamos ao final aqui, hoje trabalhamos 4 capítulos. Quem acompanha aqui, eu agradeço, muito obrigado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.